Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata Scatena, eu sou médica pediatra e a minha convidada de hoje é a psicóloga Rosane Teixeira. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez neste nosso espaço de informações. Nosso objetivo com esse espaço é para que a gente possa trazer informações de qualidade e, de certa forma, nortear os pais nesse processo de paternidade e maternidade. Isso mesmo. Estamos aqui mais uma vez com dicas, orientações, disponíveis para receber perguntas e respondê-las, enfim, conversarmos e tirarmos as dúvidas, falarmos sobre as nossas dificuldades nesse espaço que temos aqui na Casa Crescer para estas conversas que podem ajudar com que papais e mamães passem por este momento do pós-parto, do puerpério, de uma forma mais leve, mais tranquila, de uma forma melhor. Exatamente. E a nossa conversa de hoje é sobre: é possível trazer mais leveza para o puerpério? Nós já sabemos, eu como mãe, como pediatra, convivo muito com famílias que trazem muitas demandas e realmente é um processo, uma fase muito peculiar, muito intensa, muito densa. Então a gente vai trazer hoje aqui nessa discussão um pouquinho sobre o que acontece e como a gente consegue criar alguma estrutura e ferramentas para transicionar por essa fase de uma maneira mais tranquila, porque é possível. Sim, é verdade. Então, eu queria que a Rô comentasse um pouquinho, contextualizando o que é o pós-parto. O que acontece, além das alterações hormonais, a parte emocional mesmo. Qual a carga emocional que o pós-parto traz para essa família, muitas famílias em formação, e como administrar essas emoções nesse momento tão importante? Existem algumas dicas preciosas para o enfrentamento deste momento, desta fase, onde estão acontecendo muitas mudanças, né? E mudanças que ocorrem ainda com as questões hormonais, com as questões fisiológicas e mudanças concretas, mudanças reais, né? Estes pais estão recebendo um novo ser em suas famílias e existe um período de adaptação desses pais a este bebê e a adaptação deste bebê ao mundo, né? A estes pais também. Então, estes pais estão começando a construir uma relação e começando a conhecer este serzinho que está chegando nessa família, né? Então é preciso manter a calma, é preciso acolher as emoções, reconhecer as angústias e, fundamentalmente, acreditar que é possível transpor esses obstáculos, né? Como é que um papai e a mamãe podem fazer isso? Podem sentir-se seguros diante dos obstáculos que irão surgir e que vão surgindo no dia a dia da convivência com o bebê. Vamos procurar lembrar, papai e mamãe, dos momentos difíceis que passaram na vida e de todos os obstáculos que já transpuseram, né? Porque isto pode melhorar sua autoestima, pode ajudar você a acreditar que se você já obteve conquistas, né, durante a sua vida, se você tem uma história de conquistas, de enfrentamento de dificuldades, é porque você tem, sim, condições
de superar as dificuldades deste momento. E outra questão importante também é a gente conseguir reconhecer quando a gente está com dificuldade de transpor um obstáculo, né? Porque isso é possível que aconteça também em vários momentos das nossas vidas, e quando estamos construindo nossa família, né, nos tornando mães, pais, vamos nos deparar com obstáculos também. E se reconhecer que não conseguimos transpor, não há problema algum. Podemos buscar ferramentas, né? Buscar ajuda, procurar pessoas, profissionais que possam nos ajudar a transpor essas dificuldades, né? Então, o apoio social, o acolhimento das nossas angústias, das nossas dúvidas. Não vamos ficar brigando com elas, né? Com as nossas emoções. Vamos acolher nossas emoções, olhar para elas com carinho, né? Procurar reconhecê-las e, se necessário, buscar apoio social ou ajuda profissional. Isso é super importante. Hoje, a mídia social, o acesso ao vídeo, à informação é muito fácil, né? Então a gente digita lá a nossa dúvida e imediatamente aparece milhares de opções de informação. Mas o que é mais importante, considerando a importância desse momento e a importância do suporte que você e a sua família vai precisar e o impacto disso para que essas relações se desenvolvam desde o início de forma harmoniosa, é muito importante que vocês tenham a informação correta. Então, a busca por profissionais que tenham experiência é importante. Por quê? Porque a gente sabe que muita coisa que foi orientada antigamente, hoje evoluiu. Hoje as informações são com base na evolução da medicina, das evidências científicas, né? Então, acho que é muito comum a frase hoje, na minha época eu fiz isso e deu certo com o meu bebê. E tá todo mundo vivo. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que enfrentamos inúmeros problemas sociais, emocionais. A gente tem aí as questões mentais, né? A saúde mental com sinais de alertas importantíssimos aqui no Brasil. A gente hoje vivencia a era da obesidade. Então, todo mundo viveu, ok. Mas é importante não só sobreviver. É importante que a gente tenha qualidade de vida. E aí as informações científicas vêm para isso, para que a gente possa se atualizar, pegar essa informação como base e aplicar da melhor forma possível dentro do nosso contexto. Então, por isso que é importante vocês saberem filtrar essas informações. Então, procurar profissionais que tragam informações que somem, que acrescentem e não ficar de repente aprendendo as coisas porque funcionou ali com a minha amiga, às vezes pode não funcionar com você e muitas vezes até pior, isso ser um motivo de frustração, porque você vai tentar aplicar aquilo que deu certo lá na casa da sua amiga e com você não vai dar, e isso frustra bastante. E eu gostaria que a Rô agora falasse um pouquinho até sobre essa frustração nesse período pós-parto, que a gente idealiza aquele bebê e aquele bebê não vem um outro bebê e a gente precisa se adaptar a isso. Então eu gostaria até que a Rô falasse um pouquinho sobre isso, como administrar isso, que é uma sensação normal, isso vai acontecer, a gente vive de expectativas e frustrações, mas quando é um bebê idealizado, planejado, desejado, às vezes a expectativa é mais alta, né? Exatamente. Então, expectativa, né? A própria palavra, ela tem aí a sua representação,
né? É o que a gente espera. E muitas vezes o que a gente espera não bate com a realidade, né? Então você idealiza, né, um bebê tranquilo ou um bebê agitado e o seu filho chega de uma forma diferente, trazendo muitas novidades, né? E muitas surpresas. O aprendizado da maternidade, da paternidade, ele se dá no dia a dia, né? Nós podemos nos preparar para o pós-parto, para o nascimento do nosso filho. Sim, nós devemos nos preparar, né? É como quando planejamos uma viagem, né? Reservamos os hotéis, preparamos as malas, mas quando chegamos ao destino, temos surpresas, né? Surpresas boas e surpresas às vezes que apresentam algumas dificuldades e precisamos o quê? Nos instrumentalizar para superar as dificuldades que chegam. Então eu costumo dizer que o nascimento de um filho, o aumento de uma família é como uma viagem, é uma experiência, né? E para vivermos uma experiência tão rica, é preciso que estejamos tranquilos, minimamente tranquilos, para entrar em contato com as nossas emoções, identificá-las, né? Identificar também questões de dificuldades práticas do dia a dia, questões de alterações hormonais, né? Lembrando que um grande número de mulheres no Brasil e no mundo passam por depressão pós-parto, né? E que a depressão pós-parto, ela é um quadro importante que deve ser acompanhado muitas vezes pelo obstetra, por psiquiatra, né? E que traz sintomas importantes de dificuldade, desde a dificuldade de amamentação, do convívio social, até mesmo alterações importantíssimas de comportamento, né? A depressão pós-parto, ela pode acontecer na maioria das vezes com mulheres com antecedentes psiquiátricos, né? Que tiveram algum problema psiquiátrico anterior mesmo à gestação. Então, é preciso que estejamos atentos e tenhamos também muito carinho com essa nossa condição de mulheres e de papais também, e de familiares que são um apoio social importantíssimo para a mulher no puerpério, no pós-parto, para que haja uma integração, né, e uma construção mais saudável dessa família que está começando a ser construída aí após o nascimento do bebê. Isso, e é super importante que o pediatra que acompanha essa criança, o obstetra, no caso de alguma família que já tem um acompanhamento de terapeutas, outras especialidades envolvidas, elas consigam dar esse suporte, sabendo que existe uma tendência a essa instabilidade emocional natural. Então a gente reforça a atenção, os cuidados para os sinais de alerta. Então é muito comum o blues puerperal. E o que é o blues puerperal? Que acontece em até 80% das mulheres. Então quase todas vão passar por essa questão, que é a sensação de tristeza, melancolia, choro fácil. Eu tava até lembrando esses dias numa consulta, eu chorava com quando tocava o telefone de casa, com o barulho do telefone. Gente, olha como uma alteração emocional, que significativa isso. Mas o que acontece? O blues puerperal, ele passa geralmente nos primeiros 15, 20 dias. Se a situação começar a se estender nesse período, é importante que a mulher sinalize e peça ajuda. O que acontece muito hoje é que a mulher veste a capa de supermulher, coloca aquela
proteção e fala, não, isso não vai acontecer comigo, não, eu sei, eu não tenho, imagina, tá tudo bem, eu quis, eu amo meu filho, sim, mas isso pode acontecer. E a depressão é algo sério e que precisa de tratamento. E quanto mais precoce o tratamento, melhor para todo mundo. A gente sabe o impacto negativo na relação dessa família com a criança quando tem alguém em depressão em casa. E tem graus de depressão. Então é muito importante a gente atentar, ter os sinais de alerta bem em mente. Por quê? Porque pode ser que essa depressão se mantenha e não seja tratada. Ela é uma depressão leve, não é tratada e a gente perde de oferecer o ambiente ideal e harmônico para a constituição dessa família. Então eu queria que a Rô falasse agora um pouquinho sobre os principais sinais de alerta para depressão e outro ponto importante, atentar, porque depressão paterna também existe. Então a gente fica muito focada ali na mulher e às vezes isso pode acontecer com o homem também. Sim. Então esse sinal de alerta é para a família. Então é muito importante que o casal se observe. E no caso da família que não são casais, que quem estiver ali do lado, quem estiver dando apoio, suporte neste pós-parto, fique atento a esses sinais. Sim, então isso que a doutora Renata acabou de falar é super importante. O blues puerperal é realmente um momento em que a mulher vai passar aí e que ela vai estar com a sensibilidade à flor da pele, né? Então ela fica muito sensível e isso pode trazer aí muitas dificuldades para essa mãe na construção da relação com seu filho, né, que começou a acontecer durante a gravidez e que a partir do parto vai existindo também essa construção. Ela vai ocorrendo a partir do parto, né? E muitas mulheres, assim, em grande parte passam por isso e que se a partir, depois de 20, 30 dias, se essa tristeza, essa melancolia permanecer, precisamos pensar e avaliar a possibilidade desta mulher estar com a depressão pós-parto, ok? Então, a depressão pós-parto ela é muito mais do que uma tristeza ou uma sensibilidade à flor da pele, né? Ela é uma falta de vontade, uma falta de energia, é como se faltasse energia vital mesmo para as coisas mais básicas, né? Para aqueles interesses que ela tinha e que se perderam, que ela não tem mais. E isto também pode acontecer com os papais, né? E por isso que eu sempre falo que o apoio social é fundamental. Então, aquela amiga que pode estar junto neste momento para ajudar a desenvolver esse aprendizado de convivência, aquele familiar que está mais aberto, mais apto, que você tenha uma afinidade especial, né? Que possa estar ajudando você a participar, a passar por esse momento. Enfim, eu acho que tem algumas questões, como voltar a praticar atividade física, que é muito importante, assim que o médico obstetra liberar para a atividade física. Voltar a fazer atividade física, porque isso pode ajudar você também no enfrentamento desse momento, o apoio social e o acolhimento das angústias, dos medos, né? E no momento da dificuldade, acolhe as dúvidas e as angústias. Se tá achando que não tá dando conta, converse. Né, converse com o seu apoio social eleito aí, que foi escolhido por você, né, e procure profissionais da sua confiança para tirar suas dúvidas também, né, porque isso tudo são medidas
que vão ajudar você a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, você e sua família, né? Então pode ser muito legal para você e para o seu bebê, para sua família, ter esse apoio, enfim, e essa ajuda aí nas dificuldades. Outra coisa importante é não se cobrar respostas rápidas, imediatas, né? Porque com essa história de internet, de mídia social e até de globalização, existem muitas cobranças e muitas informações. E algumas vezes a gente precisa se proteger um pouquinho disso, não é? Por quê? Porque muitas vezes é preciso que a mamãe priorize o seu próprio tempo. Né? Muitas vezes o tempo de cada um de nós é diferente do tempo do relógio ou até mesmo do tempo das exigências do mundo, né? E das pessoas. Não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer agora, tem que fazer já, e tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Vamos com calma, né? Vamos priorizar esta mamãe, este papai na construção desta família, suas emoções, vamos respeitar seu tempo, né? E a partir disto, na dificuldade, buscar ajuda. Isso é super importante. Então a questão da atividade física e mesmo antes da liberação, né, para uma atividade física mesmo, a minha sugestão e uma dica que eu considero muito importante é que essas mães não fiquem na clausura dentro de casa. Hoje, a maioria das mulheres trabalham quase que até o dia que antecede o parto. Então ela está acostumada, a rotina dela é uma rotina de sair de casa, de ter que se arrumar, de ver outras pessoas, conversar com outras pessoas. E de repente tem um cut e ela entra em outro universo, com dificuldades, com desafios, ter que ensinar o bebê a mamar, mas isso ela nem sabe. Então, ela também está aprendendo. Então, é muito importante que ela saia um pouquinho de casa, nem que seja para dar uma volta no quarteirão. O bebê dormiu, saia um pouquinho sozinha, dá uma desligada. Eu falo que é como se a gente subisse no oceano, respirasse fundo para conseguir entrar novamente embaixo da água. Então, com certeza, vocês vão perceber que sair um pouquinho, olhar, ter contato com a natureza, respirar fundo, saber que você não vai ser interrompida nesses 20 minutos que seja, é importante, é vital, vai dar uma arejada para que você possa voltar até com mais força, né? Com mais fôlego, né? Fôlego. Adorei a analogia, né? Isso é muito importante, a gente se reabastecer de energia, né? E um passeio, uma caminhada, um bate-papo com uma amiga querida, enfim, são pequenos prazeres e às vezes poucos momentos que podem nos reabastecer dessa energia que a gente vai precisar para viver todas essas emoções que são muito fortes e que são muito especiais também do pós-parto. Isso, então, ó, uma ideia que eu tive agora, inclusive. Na gestação, faz uma listinha de tudo que você faz e que te faz bem. Porque depois, às vezes, no olho do furacão é mais difícil, né? Estabelecer essas pequenas coisas e são coisas simples. Então, por exemplo, eu adoro fazer minha unha. E no pós-parto eu não conseguia sair para fazer a unha, enfim, me organizei antes disso para que uma manicure viesse fazer a minha unha. Então aqueles 30 minutos eram muito importantes para mim. Então me faziam super bem. Eu consegui organizar dentro da minha logística. Então uma coisa simples que hoje é super possível e você vai adequando às suas necessidades. Então, eu gosto de ler um livro. Então pega 20 minutinhos, desce
sai um pouquinho de casa para você não ser interrompido. O importante é você saber que você vai ter aqueles 20 minutinhos, 15 minutinhos e que não vai ser interrompida. Então faz uma listinha na gestação ainda. Olha, o que me dá prazer? Fazer uma massagem, sair para caminhar, cantar uma música bem alto. Enfim, você sabe, você se conhece, ninguém melhor do que você mesma para saber aquilo que te faz bem. E aí coloca isso, vai colocando isso aos pouquinhos. Então no pós-parto imediato, 15 minutos, ok, eu vou fazer 15 minutos, mas eu vou me permitir nesses 15 minutos. E vai fazendo essas coisinhas e vocês vão tendo esse fôlego e vai ajudar a passar por esse período aí com mais leveza. Dica importantíssima essa da doutora Renata, coloque seu nome na sua agenda. Tire aí seus 15 minutinhos, 30 minutinhos para fazer as coisas que te fazem bem. Exatamente. Outra analogia que é legal, que eu gosto de passar. Máscaras cairão na falta de oxigênio, na despressurização. Primeiro a máscara vai em você e depois você vai ajudar as outras pessoas. Então você precisa estar bem. Então isso é muito importante. E que não venha a culpa, né? Tem aquele jargão, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu queria que a Rô também falasse um pouquinho sobre a culpa, porque se a gente conseguir diminuir a culpa, com certeza esse período fica mais leve. Sim. Infelizmente, vivemos um momento social, né, em que essa questão da culpabilidade está muito presente e já faz algum tempo que isso acontece, fundamentalmente com as mulheres, né, em função de questões culturais e sociais relativas à construção da sociedade machista. E isso tudo reforça muito a questão da culpabilidade na mulher. Nós precisamos ter muita atenção com essa questão da culpa. Eu costumo dizer que culpa é uma coisa que só leva a gente para baixo, né? Porque não ajuda a gente a construir nada. E sempre que posso, sugiro que nós, mulheres, homens, pessoas que buscam a sua individuação, seu crescimento pessoal, que a gente faça um exercício de trocar este sentimento de culpa por o exercício de responsabilidade, né? E se a gente pensar como que um papai e a mamãe devem exercitar, construir a responsabilidade em relação ao bebê, em relação aos filhos, né? Devemos entender o quê? Né? Devemos pensar muito objetivamente. Se o papai e a mamãe estiverem bem, estiverem equilibrados, eles poderão ajudar seus filhos a crescerem de uma forma muito mais saudável. Então, vamos pensar em responsabilidade. Eu sei que esse é um exercício muito difícil, né? Fazer esta troca, esta mudança da questão da culpabilidade para a responsabilidade. E aí, então, construirmos uma paternidade e uma maternidade responsável. Como fazer isso? Cuidando, em primeiro lugar, de nós, papais e mamães. Exatamente, então isso é super importante. E você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que você precisa. Então, outra dica que é super importante, ao invés de gastar horas na internet, que hoje o brasileiro é o que mais fica na internet, e é muito comum estar amamentando, estar na internet. Então, ao invés de buscar a conexão fora, é um momento e uma grande oportunidade, que eu acho que é um dos grandes presentes da maternidade, que é você poder buscar a sua melhor versão olhando para dentro de si. Então, a conexão interna.
Então isso é muito importante, você parar, e a amamentação é um momento que dá para fazer isso. A natureza é sábia. Sim, mas é um momento também em que muitas memórias virão, não? Enquanto filho, que você viveu com os seus pais, na sua infância. Então, isto representa muitas vezes um turbilhão de emoções, né? E por isso que esse aprendizado acerca de si mesmo é riquíssimo, porque você vai estar entrando em contato com emoções muito antigas, né? Muitas que vezes antes da infância. Você ia jogando para lá, não quero ver, não quero olhar para isso, joga, não quero olhar para isso, vai rechaçando, e é um momento de autoconhecimento. Então, reforça a importância de você se desconectar um pouco do mundo externo e se conectar consigo mesmo, porque as respostas também virão. Vai vir muita coisa, mas isso vai te permitir refletir, crescer, evoluir dentro das suas próprias necessidades, porque as respostas virão dentro de você. Obviamente que é um período, a gente reforça aí, é um período que você vai precisar de um suporte, e esse suporte vem da rede de apoio. Isso mesmo. Muitas vezes, quando entramos em contato com as nossas emoções, e essas emoções são muito, muito profundas, às vezes muito até arquetípicas, né, que a gente traz de outras experiências aí comuns aos seres humanos, e vem do inconsciente mais profundo, essas emoções, elas podem criar uma angústia, uma confusão, enfim, alguma pressão. Então, é preciso manter a calma, que se a resposta não vier imediatamente, você vai ter claro a pergunta. Isso. Né? Isso também é muito importante. A gente entender que ter uma pergunta a respeito, uma dúvida a respeito dos nossos sentimentos, das nossas culpas, da nossa relação com a nossa infância, com as nossas vivências infantis ou da adolescência ou de qualquer parte da vida. Ter essas dúvidas, elas também são muito saudáveis, tá? Ter dúvidas também é muito importante. Então, vamos supor que você entra em contato com uma emoção e fica uma grande dúvida ou uma grande pergunta. Ok, um dia a resposta virá. Pode não vir imediatamente, porque é o que eu estava falando. O tempo do relógio, às vezes, é muito diferente do nosso tempo interno, né? Então, às vezes, convivemos com uma dúvida ou com uma pergunta por algum tempo e, em determinado momento, um insight pode acontecer, né? E essa resposta pode chegar até nós, né? Então, acolher nossas dúvidas também é muito importante. Exatamente. Então, se permitir ter esse tempo, porque eu acho que hoje é muito eu tenho que, né? Eu tenho que, e às vezes o estar, o ser acaba ficando para segundo plano. Então, quando você tem claro estabelecido qual é a sua prioridade naquele momento, a culpa também fica num segundo plano. Então, outra dica que eu vou dar aqui é: coloca um post-it lá no banheiro, algum lugar que você vai ter que passar, esbarrar na casa, algum lugar que você fica, e coloca qual que é a sua prioridade. Então, naquele momento, a sua prioridade é com aquele bebê pequenininho, com o recém-nascido. Então, uma vez que você coloca e você deixou isso muito bem claro para você, que naquele momento você vai se dedicar, que é a sua prioridade, o resto vai ficando em segundo plano, mas você pode mudar essa sua listinha de prioridade constantemente. Então, uma sugestão é, nesse pós-parto imediato, que acontece todo esse turbilhão, é muito difícil, às vezes você se sente no olho de um furacão,
é importante você saber qual que é a sua prioridade, porque senão você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. Então, se você tá amamentando, você tá culpada porque não tá com o irmãozinho mais velho, que isso é comum. Se você tá com o irmãozinho mais velho, você tá culpada porque não tá fazendo contato pele a pele com o mais novo. Então, é importante você estabelecer sua prioridade. Coloca lá escrita, porque a gente precisa ficar olhando e repetir várias vezes isso, como se fosse um mantra, para que isso entre e te traga mais tranquilidade, confiança e segurança naquilo que você escolheu como a sua prioridade e não como a prioridade do outro, a prioridade que foi da sua irmã, da sua amiga, da sua prima e mesmo da sua própria mãe. Então, se permitir a fazer escolhas e conduzir o seu puerpério nesse momento difícil conforme as suas escolhas. Então, essa é uma dica que é super importante. E para que isso dê certo mesmo, é importante que você tenha a tal da rede de apoio. Então a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre a rede de apoio, porque realmente é muito importante. E se você conseguir deixar tudo estruturado já desde a gestação, porque na gestação a gente se preocupa com o quarto, com a saída da maternidade, com o berço, com protetor de berço que depois não vai usar. Então, se preocupa com muitas coisas que às vezes não são necessárias e que você poderia gastar essa sua energia focando no que realmente vai ser importante. E uma das coisas é preparar a sua rede de apoio. Então, quem que é a rede de apoio? A rede de apoio, vamos lá. A profissional que trabalha na sua casa, né? E que participa do seu dia a dia. O papai, super importante, né? Um papai participativo. Familiares. E aí, assim, a gente tem que considerar que nós temos muitas mulheres que vivem aqui na cidade grande e que estão longe da sua família, né? E aí, como é que a gente resolve isso, né? Por quê? Porque às vezes elas recebem a mãe ou a sogra ou alguma outra mulher nos primeiros dias para ajuda e depois quando essas mulheres vão embora, elas ficam sozinhas. Não é um momento onde a solidão possa ser, o isolamento, na verdade, possa ser algo propício, né? Por quê? Imagine que você enfrenta um momento de sensibilidade, de blues puerperal ou até mesmo de uma depressão pós-parto. O isolamento é péssimo, né? Então, o apoio social se faz fundamental, né? Não pode ser a mãe, não por qualquer razão, ou a sogra, ou a tia, né? Quem será eleito ou eleita para esta função, para este apoio, para esta proximidade, né? E aí, é importante que tenhamos em mente, né, que esse apoio social seja realizado por pessoas que você considere ter afinidade, né? Pessoas que você acha que são pessoas que podem contribuir, né? Que sejam pessoas maduras, equilibradas e que possam contribuir neste momento com uma participação tranquila, uma participação de bom senso, né? Porque isto é muito importante, né? Amigos, enfim, participação social. Pense nisso antes do parto, porque isso é muito importante, e pense depois também, ok? Exatamente. Então, rede social, rede de apoio é todo mundo que vai estar ali no seu entorno e que você pode contar. Isso é muito importante também, saber delegar, né? Saber pedir ajuda. Às vezes a mulher na sua capa de super mulher
não quer pedir ajuda, tem vergonha. Então, se organiza, olha, a licença paternidade vai acabar dia tal, meu marido não conseguiu colocar férias. Pensa nisso também antes, programa, vê se não dá para pedir alguns dias a mais para conseguir ficar ali um tempo maior em casa. Não dá para fazer isso, então vamos ver quem que vai poder ajudar. Se não tiver ninguém para ajudar, pelo menos alguém que cuide da casa, para que essa mulher esteja 100% disponível para o bebê. Então, alguém que cuide da casa, de tudo que envolve as tarefas que essa mulher desenvolvia na casa e que cuide dela também. Então, de repente, uma vizinha vem e lava uma louça, ao invés de chegar a visita, né? Ao invés de chegar para comer alguma coisa, olha, pode deixar que eu lavo a louça, ou então pode dormir, eu fico aqui com o bebê. Então, ser rede de apoio é estar preparado para ajudar nos cuidados com a casa, nos cuidados com a mulher e se essa família se sentir confortável para isso. Então, ser rede de apoio é perguntar se precisa de ajuda, é perguntar se pode fazer a visita e não chegar chegando, porque às vezes eles estão num momento que eles não conseguem oferecer ali, te dar uma atenção. Então, ser rede de apoio é muitas vezes chegar e não falar nada e só ficar ouvindo, né? Escutando o que aquela família tem para dizer. Então, é muito importante passar por esse momento, porque um dia você também pode ser a rede de apoio para uma outra mulher. E essa rede vai se fortalecendo. Então, preparar tudo isso, quem que vai ficar com as crianças, quem vai pegar as crianças. Então, ter uma rede de apoio que brinque com o irmãozinho mais velho, né? Então, olha, às tardes eu vou lá na sua casa para pegar o irmão mais velho e brincar um pouquinho com ele. Isso é muito legal. Então, existem inúmeras formas de ser rede de apoio. E também é rede de apoio quem apoia a amamentação. Hoje é o alimento mais específico para a espécie humana. A gente sabe hoje dos inúmeros benefícios do leite materno, então é importante que o aleitamento seja uma prática incentivada. E nesse momento de fragilidade emocional, se vem alguma pessoa e fala, o seu leite é fraco, esse menino só chora, olha, mamou faz 1 hora, quer mamar de novo, essa mulher, se ela não tiver estruturada emocionalmente, mesmo quem está pode dar uma titubeada, ela vai sucumbir, ela vai introduzir a mamadeira, bicos artificiais, fórmulas que muitas vezes são desnecessárias. A fórmula ela é excelente quando ela tem uma indicação precisa para ser utilizada, mas que não é o que acontece na maioria dos casos. Então essa mãe ela precisa de um estímulo, de uma rede de apoio com foco na amamentação. Porque contribuir com o sucesso da amamentação é contribuir com uma sociedade futura melhor. A gente sabe dos inúmeros benefícios do leite materno, não só na parte nutricional, mas na questão do vínculo afetivo, na prevenção de doenças, no contato que essa mãe tem com a criança. Então é extremamente importante. Então, não levar chupetas, não levar bicos artificiais, não levar fórmulas, são medidas importantíssimas para incentivarmos e apoiarmos o aleitamento materno. Realmente, antes não tinha-se essa conscientização dessa importância, mas os estudos vieram para nos mostrar e cada vez mais estudos, cada vez mais coisinhas novas que descoberto pela evolução da medicina
no benefício do leite materno. Então, é uma prática que precisa ser estimulada, incentivada e que é possível você, sendo rede de apoio, também contribuir com essa causa. Sim, e super verdade. Vamos lembrar, gente, não existe essa história de leite fraco, né? O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê. E essa rede de apoio, os pais, os amigos, os familiares, aquela vizinha que vai te dar aquela força, aquela sua ajudante do lar que também pode te dar aquela força e fazer parte dessa rede de apoio para que você consiga exercitar sua maternidade responsável e de forma saudável, ajudando você no dia a dia aí, né? Como a doutora Renata falou, né? Às vezes lavando uma louça, às vezes fazendo um bolinho pro chá da tarde, às vezes ouvindo, batendo um papo, né? Ouvindo as suas dúvidas, as suas angústias, enfim, ajudando você a ponderar as suas dificuldades e ajudando você aí para passar por esse momento que é muito, muito especial, muito rico, mas que tem seus obstáculos, né? Tem suas dificuldades, mas que podem ser superadas. Exatamente. E lembrar que a sua rede de apoio que você vai escolher na gestação, o ideal é que escolha na gestação, porque escolher isso depois vai dar mais trabalho. Lembrar também dos profissionais da área da saúde, que é o seu obstetra. Então é muito importante você escolher um obstetra que te dê todo esse suporte. É importante passar pela consulta pré-natal pediátrica, ou seja, ainda na gestação. Para quê? Para que você consiga, em um momento mais tranquilo, escolher aquele profissional no qual você se identifique. Você vai se identificar com o primeiro profissional de cara? Muitas vezes não, pode não acontecer. Então, quando você se prepara antes, é muito melhor do que com um recém-nascido em casa, que a logística para sair de casa é muito mais complicada. Então, procure essa rede de apoio, procure grupos no qual você possa participar na gestação e depois grupos também que você possa dar a sequência no pós-parto. Procure participar de grupos de famílias que vivenciam aquele mesmo período, que estão conectadas, que estão em sintonias com os mesmos problemas que você está passando. Por quê? Porque é muito terapêutico. Às vezes, na sua escuta, você consegue identificar alguns pontos, né? Então, aí a grandiosidade desses grupos, e é por isso que aqui na Casa Crescer a gente disponibiliza estes espaços que são super interessantes e importantes e necessários. Um deles acontece todos os segundos sábados do mês, que é o grupo de pós-parto, que é para pais e mães de bebês de até 2 meses de idade, justamente para que a gente possa criar uma estrutura de acolhimento dessas famílias. Então, é super importante. O grupo de pós-parto, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês, ele que tem o grupo leva o nome de Pais em Construção. Eu acho que esse nome ele é bem interessante porque ele tem tudo a ver com esse momento da construção dessa família, não é? E basicamente tem 2 funções muito importantes esse grupo. O primeiro que é quando a gente fala, a gente se escuta, a gente se ouve, né? Que é o que a Renata acabou de dizer. E a troca de experiências e informações, porque muitas vezes no recolhimento do lar com um bebê recém-nascido, esta mamãe e este papai podem se sentir muito sozinhos, né? E o isolamento, ele não é legal. E então nós temos aqui na Casa Crescer também este espaço para que a gente possa realizar trocas e ter um momento de escuta e aprendizado. Ótimo! E a última dica que eu queria dar
é sobre, e também nós temos um espaço aqui na Casa Crescer que permite essa vivência e essa instrução também pela Rosane, e uma grande sugestão para se fazer aí, principalmente no horário de maior tensão, naquele momento que parece que vai começar a se descontrolar emocionalmente, que é a meditação. Então eu acredito que a oportunidade da amamentação permite isso também, é um momento de silêncio, de conexão, e que vocês podem aproveitar para meditar. E gostaria que a Rô falasse um pouquinho sobre os benefícios da meditação para fechar com chave de ouro essa discussão sobre leveza no pós-parto. Então, esse é um ótimo instrumento que nós podemos utilizar no momento aí do pós-parto e em vários outros momentos da vida diante das dificuldades. Aqui na Casa Crescer nós praticamos e temos horários e grupos para a prática de Mindfulness, que em português é estar presente, e que é uma prática de meditação que melhora a ansiedade, melhora a atenção, melhora o sono, enfim, vários quadros psiquiátricos, psicológicos relacionados à ansiedade melhoram através da prática do Mindfulness. Existem exercícios muito fáceis de praticar, que podem durar de 10, 15 minutos até 1 hora, e que você pode inserir no seu dia a dia muito tranquilamente. É uma prática que é mais fácil para nós do mundo ocidental praticarmos, porque não é uma prática que você não tem que pensar em nada, né? O Mindfulness você tem alguns pensamentos e algumas sensações que você vai vivenciar durante a meditação. Uma prática muito interessante e com resultados já comprovados excelentes, tá? Então, nós temos aqui grupos na Casa Crescer, enfim, podemos também praticar individualmente. Eu estou à disposição para praticar com vocês esses exercícios de Mindfulness, para que vocês possam aprender e praticar aí na casa de vocês. E o Mindfulness pode ser aplicado em qualquer momento, então na hora do banho, na hora da amamentação, na hora da refeição, quando está dirigindo, ou seja, não tem desculpas, mas para que a gente possa ter o retorno e sentir os benefícios, é muito importante a constância. Então não adianta fazer uma vez, você vai até se aliviar, melhorar naquele momento pontualmente, porque é excelente, mas quando você torna isso um hábito, com recorrência, os benefícios são muito maiores e vão muito além do benefício pontual. Então, era esse recado que eu gostaria de passar para vocês. Eu agradeço muito aqui a presença da Rô, sempre acrescentando bastante. E até a próxima!